Paulo Figueiredo revela em qual banco Xandão tem conta e pode falir a qualquer momento. Isso se tornou um consenso, né? E eu te explico como isso é uma mentira e como os bancos não bloquearem absolutamente todos os ativos e bens do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, eles vão acabar sendo expostos e vão sofrer, sim, sanções, aí sim, secundárias nos termos da Lei Magnitsky. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Vocês devem se lembrar que há alguns dias o ministro da Fazenda, que vocês chamam carinhosamente de Tachad, estava na Globo News reclamando que havia marcado uma reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, e essa reunião foi cancelada. Scott Bessent é a contraparte do Tachad. Você vê como a gente está ferrado no Brasil, né? Enquanto a gente tem Tachad, os americanos têm Scott Bessent. Mas apesar da reunião não ter ocorrido, isso teria sido na quarta-feira passada, o Scott Bessent acabou optando por ter uma reunião muito bacana no mesmo dia em que receberia o Tachad. Então ele cancelou com o Tachad e marcou com quem? Com quem ele marcou, Brunão? Olha, ele marcou com o Eduardo Bolsonaro, na verdade o bananinha fritador de hambúrgueres, e marcou com aquele blogueiro influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo, que estão aí reunidos com um dos homens mais poderosos do mundo, enquanto o ministro da Fazenda do Brasil está tomando porta na cara. E para você que não está acostumado com a estrutura dos Estados Unidos, eu explico. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, ele é o responsável por formular e recomendar todas as políticas financeiras, econômicas e de taxação, calma, Tachad, se segura, tanto domésticas quanto internacionais dos Estados Unidos. Dentro da estrutura do Departamento do Tesouro, o Scott Bessent tem também o famoso OFAC, né? Se tornou famoso no Brasil. Ninguém sabia o que era e hoje muita gente já sabe o que é o Office of Foreign Assets Controls, que é o escritório responsável por administrar e fazer cumprir as sanções econômicas e comerciais com base na política externa e da segurança nacional americana. E foi através do OFAC, por exemplo, que o governo dos Estados Unidos sancionou o pseudo-juiz Alexandre de Moraes por violações graves de direitos humanos nos termos da, hoje, palavra mais famosa no Brasil, que o pessoal fala, né, do interior do Nordeste, tá lá nego falando Magnitsky. Né? Então, a lei Magnitsky é aplicada através desse OFAC, né? E não somente o OFAC é responsável, como vimos, pela aplicação das sanções, como também pela fiscalização do seu cumprimento. E esse foi exatamente um dos temas sobre os quais o deputado Eduardo Bolsonaro e eu fomos tratar com o secretário Scott Bessent o descumprimento da lei Magnitsky por parte das instituições financeiras brasileiras. Esse descumprimento, aliás, é um descumprimento que foi noticiado, nós levamos um relatório contendo isso, pela própria imprensa. Por isso mesmo nós temos uma série de reportagens como essa, por exemplo, da Letícia Casado para o UOL. Bancos brasileiros analisam contas de Moraes para aplicar a lei Magnitsky. E qual é o grande? A gente chama no Rio, eu ouvi dizer que na Bahia é assim também, me respondo no chat, como é que é no resto do Brasil. Eu sei que São Paulo não é, né? Minha doce Natália é de São Paulo, e eles não estão acostumados com esse termo, que é o famoso migué, né? Eu sempre lembro do migué do futebol. São Paulo é comum o migué. Quando o jogador era meio chinelinho e dava um migué para não jogar, tipo, sei lá, o cara que tá sempre lesionado quando é aniversário da irmã, aí ele dá um migué que tá lesionado para ir no aniversário aqui em São Paulo, não sei que São Paulo tá falando. Saudações Cruz Maltinas essa semana a todos os espectadores, porque pela primeira vez eu tenho uma semana em 20 anos que eu posso tirar onda com o Vasco. Então ninguém vai me tirar esse privilégio no programa de hoje. Vocês me permitam esse pequeno momento de alegria, que, não tem há muito tempo. Então. Mas, enfim, qual o grande migué
que os bancos brasileiros estavam tentando dar. O migué está no seguinte parágrafo da própria reportagem da Letícia Casado. Abre aspas. Existe consenso entre os especialistas de que o indivíduo sancionado não pode comprar e vender dólar nem aplicar em nenhum produto de investimento que tenha qualquer conexão com o mercado norte-americano. Mas sobram dúvidas no que diz respeito a outros tipos de operação e às penalidades para os bancos que não cooperarem. Vejam o que os bancos brasileiros vinham tentando fazer era bloquear só alguns tipos de operação para o Alexandre. Essas eram operações de compra e venda de dólar, investimento em ativo estrangeiro e etc. Mas eles não estão e não estavam bloqueando as demais operações bancárias. E aí surge a dúvida sobre esse assunto. Aliás, foi algo muito veiculado nos últimos dias de que a Lei Magnitsky teria 2 fases, ou 2 níveis, ou 2 graus de aplicação. E isso se tornou um consenso, né? E eu te explico como isso é uma mentira e como os bancos não bloquearem absolutamente todos os ativos e bens do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, eles vão acabar sendo expostos e vão sofrer, sim, sanções, aí sim, secundárias nos termos da Lei Magnitsky. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Então esse papo de que o FAC teria 2 níveis é uma das maiores sanções de 2 níveis, é uma das maiores bobagens que eu já ouvi, né? E nas reuniões que nós tivemos, inclusive dentro do Departamento do Tesouro, eu apresentei essa visão aos membros do Departamento do Tesouro, falando, olha, está saindo em todos os jornais que tem 2 níveis de sanção. Eu li absolutamente todo o código de sanções do governo americano e cheguei à conclusão de que não existe esse negócio. Eu queria perguntar a vocês se existe. Eu gastei bastante tempo estudando esse assunto, livro, foi leitura de código, foi bastante tempo lidando com as pessoas, aprendendo com advogados especialistas como é que se lida com isso, e eu descobri que não existe. A lista de Specially Designated Nationals, que é a lista SDN, ela é binária. Ou você tá na lista SDN, ou você não tá. O que significa que qualquer... E aliás, só para deixar muito claro, o Alexandre de Moraes está. O que significa que qualquer banco ou empresa global séria vai tratar o nome dele da mesma forma como trata, por exemplo, oligarcas russos, narcotraficantes mexicanos, terroristas iranianos, violadores de direitos humanos chineses e por aí vai. O que eu acho que poderia estar gerando uma confusão em certas pessoas é a diferença entre as sanções primárias e as sanções secundárias. E é muito fácil você entender, a tia Maricota pode ensinar para você na escola. A sanção primária é aquela que atinge diretamente o indivíduo designado. Então, por exemplo, o Alexandre de Moraes, os bens dele são bloqueados, os cidadãos ou entidades americanas não podem se envolver em nenhum tipo de transação com ele, e é isso, é o caso do Alexandre de Moraes. Já as sanções secundárias, elas atingem justamente de tabela os terceiros que escolhem, mesmo sabendo da proibição, manter relações significativas com o sancionado. Então, o Alexandre sofreu a sanção primária. O banco que optar por manter Alexandre como correntista recebe uma sanção secundária. Por que a sanção do banco não é primária? Porque o banco não violou direitos humanos. O banco está permitindo que um sancionado primário tenha ainda acesso aos seus bens, etc, etc. Por isso sofre uma sanção secundária. E é essa sanção secundária que vai acontecer com os bancos que quiserem continuar dando o migué e não cancelarem absolutamente tudo, ou seja, cortarem qualquer relação comercial com o indivíduo sancionado. E é por isso que, na prática, todos os bancos e corporações internacionais correm para cortar qualquer laço com alguém na SDN, porque eles não querem virar alvo também.
Então não existe nível 1 ou nível 2. Existe designação. E a partir dela, você tem esse efeito cascata que é devastador. E eu volto a dizer, o Alexandre está na mesma lista que os piores inimigos da segurança internacional. Qualquer tentativa de minimizar isso em camada é uma cortina de fumaça. Os bancos e as outras empresas, não são só bancos, companhias aéreas, etc., que fingem não entender isso, estão sendo irresponsáveis, estão ganhando tempo, mas estão ao mesmo tempo, e isso é importante porque o banco tem um dever fiduciário, o seu banco é aquele que tem o seu dinheiro, ele tem a obrigação de cuidar e zelar do seu dinheiro. Então ele está sendo irresponsável e arriscando o dinheiro dos seus próprios clientes e correntistas. Eu, por exemplo, se tivesse conta no Itaú, estaria entrando neste momento com uma ação contra o Banco Itaú, justamente por violação do dever fiduciário. Grandes correntistas do Itaú, você que está em casa, pessoa física, a gente sabe que o Alexandre tem conta no Itaú, deveriam estar notificando extrajudicialmente o banco, dizendo: vocês não estão cumprindo seus deveres fiduciários. E eu digo aqui que nós tivemos com o Scott Bessent e o governo dos Estados Unidos foi detalhadamente informado sobre esta situação. Aliás, mesmo antes da reunião, quando nós chegamos lá com o relatório dizendo tudo que a gente tinha, eles já estavam falando: não, nós estamos cientes e estamos de olho. Nós estamos cientes e estamos de olho. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou a... O vídeo acaba aqui, gente. Vai lá fortalecendo o like. Nossa tropa que mais compartilha a direita no mundo. Então, juntos é nós. E até a próxima. Tchau, tchau.